a qualquer momento, 12:05, a gente vai ser interrompido para acompanhar a entrevista coletiva prometida do governo, novo governo, Lula, anunciando os 114 nomes que faltam do Ministério. Ele já anunciou 226, faltam 114 nomes para anunciar, para a gente saber quem são todos os ministros. Aí a gente pode fazer uma competição. É mais fácil saber a letra do hino nacional ou o Ministério do Lula, né? Vão ser 37 ministros. Faltam 16 nomes apenas. E tá lá. E o mais interessante é que um nome vem para cá, outro vai para lá, outro vai para cá, e aí eles vão anunciar, a gente vai saber qual vai ser essa primeira fotografia. Não há no Brasil um governo, desde a redemocratização, que a foto feita na abertura do governo, aquela foto oficial, todos os ministros se reúnem, que é só feito uma vez, né? Na posse, viu? O presidente, todos aqueles ministros. Não há governo que consiga mostrar essa foto depois de 1 ano, 2 anos e os ministros são os mesmos. Não tem como. Não tem como. Então, esse é o ministério de abertura, digamos assim. Se fosse um jantar, um jantar bacana, diferenciado, seria o espumante. Vamos começar com o espumante, depois a gente vai para os vinhos tintos e tal. Enfim, seria o espumante. É o ministério de abertura, aquele... Abriram os trabalhos e vamos mostrar quem são os 37 ministros com quem o Lula vai começar a trabalhar. Bom, se a gente fizer uma discussão administrativa, você pode perguntar para qualquer um se é razoável trabalhar com 37 pessoas. Todo mundo vai dizer que não. Se perguntar para o Lula, ele vai dizer que não. Se você perguntar para Dilma, que teve 39 ministros, ela vai dizer que não dá. Que não dá. Então, do ponto de vista administrativo, pergunta para qualquer executivo. Não tem como você trabalhar com 37 pessoas falando com você. Não tem como, é impossível. Dá para trabalhar com 5, com 6, com 7, mas também não dá com 25, 28, não dá. O Jair Bolsonaro tinha 22, é muito também, não dá. Quando eram 10, 12, se você for visitar, tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, Palácio do Catete, e você vai ter a sala de reuniões, onde Getúlio despachou, tem lá 12 pastas, literalmente pastas, em cada pasta é um ministério, e os ministérios têm precedência por ordem de criação, então você tem lá a justiça e tal, são 12, aí dá para sentar numa mesa. Agora 37 tem que alugar um estádio de futebol, né? Vamos lá, aí você resolve chamar o segundo escalão, porque você quer passar um recado para todo mundo, o segundo escalão de cada ministério tem 5, 6, vezes 37, 200 pessoas. Aí você tem que alugar 4 ônibus para fazer uma reunião gerencial com o primeiro e segundo escalão. Não tem o menor sentido. Mas essa é a discussão administrativa. Tem uma questão política. Os partidos no Brasil eram maiores e menos pulverizados. Os partidos no Brasil são menores e mais pulverizados. Atingir a maioria é uma imposição, não é um direito, é uma necessidade. Sem maioria não aprova nada. E para fazer maioria, o Lula começa. Bom, então vamos resolver o MDB com 2. Aí o MDB fala com 2, a gente não quer, a gente quer 3. Ih, cara, mas já tem a Simone Tebet. Simone Tebet não conta, Simone Tebet não... então é 4. E o PSD? PSD a gente já vai dar a pesca, mas só pesca, mas a de água doce. E a de água salgada? Não, então vamos juntar aí no ministério só de água doce, de água salgada. E Minas Energia, então é PSD. Aí começa a fazer uma conta e fatia daqui. Portos, aeroportos viram ministério. Aí você tem portos, aeroportos e o outro é transporte. Mas é o que tem que fazer, porque ele precisa formar a maioria, porque se não formar a maioria, dançou. Só que quando ele faz esse fatiamento todo, além da dificuldade administrativa, que é superável, ele nunca vai despachar com o ministro da Pesca, porque não tem o que falar com o ministro da Pesca. Vai dizer, tá tendo peixe? Tá, então vamos marcar um dia de ir para Dourados para a gente pescar junto? Vamos, que legal. O que tem para falar com o ministro da Pesca? Nada, absolutamente nada. Pesca deveria estar no Ministério da Agricultura, né, do agronegócio. Pesca é agronegócio, pesca não é turismo. Se for turismo, a pesca de turismo vai para o turismo. Não existe o Ministério da Pesca, mas fatia-se assim. Tem também a divisão, desenvolvimento agrário, o agronegócio, é aquela história, resolve-se dessa forma, né?
Mas, além da questão administrativa complexa e explicável pelas razões políticas, como eu acabo de dizer, vai chegar a hora da verdade. La hora de la verdade. O que é la hora de la verdade? É o seguinte, o Ministério, o governo, o orçamento público não está nadando em braçada, né? Quando a gente ouve falar da PEC do teto, pode furar o teto não significa pegar mais dinheiro das pessoas. Furar o teto significa poder fazer certas despesas sem encana. Porque se você não tiver autorização para furar o teto, você vai cometer o crime de responsabilidade. E aí você vai encana. A Dilma caiu. Então, ninguém quer cair por crime de responsabilidade porque não sabe, não faz as coisas. Tem que gerenciar direitinho. Então, para poder fazer as coisas direitinho dentro do orçamento, aprovar essa PEC do teto de gastos e tal, agora ninguém vai em cana, porque pode gastar de outra forma, mas isso não gera dinheiro. O que gera dinheiro é crescimento da economia, ou aumento de impostos. Aumento de impostos não dá. Crescimento da economia é uma necessidade. Sem ter crescimento da economia, sem ter aumento de impostos, nós vamos enfrentar um problema orçamentário, um problema fiscal. E esse problema fiscal, que é a falta de dinheiro para enfrentar as necessidades do governo, as necessidades do Estado brasileiro, vai ter que apertar o cinto. Aí vão ser 37 ministros apertando o cinto. Aí um que antes era infraestrutura, quando era com o Tarcísio, agora o cara só tem portos e aeroportos, vai ter que apertar o cinto. Complica, o de transporte vai ter que apertar o cinto. Aí ele vai ter que formar a maioria com esse desafio. Independente de ter 37, 22, 25, 27, o desafio do Lula agora vai ser como ele vai apertar o cinto. O Haddad já deu o recado, vai ter que apertar o cinto. E apertar o cinto vai ser uma coisa bem complicada, bem desafiadora, e se não fizer, é punição. Porque os órgãos de controle vêm para cima, não dá para dizer que você pode mandar nos órgãos de controle. Não manda nos órgãos de controle. Veja o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Não dá para brincar com isso. E não é que, mas eu tenho os ministros, o Renan Filho vai ser meu ministro, o Carlos Lupe vai ser meu ministro, tudo bem. Pode até ser que o ministro chegue para um assessor e diz, vamos resolver isso. Só que o assessor vai dizer, desculpa, a sua caneta te autoriza a assinar os papéis que vão para o senhor. Os meus papéis assino com a minha caneta, eu não vou assinar, porque eu vou responder na física, na pessoa física. Eu vou em cana responder com os meus bens, então eu não vou fazer. Isso é um avanço do sistema de controle do Estado brasileiro, não tem nada a ver com Lava Jato, nada disso, não é corrupção, não. Os sistemas de controle do Estado, eles realmente ficaram mais eficazes. Por mais bagunçado que seja o Estado brasileiro, ele é mais controlado. E tendo esses sistemas de controle, você não precisa ter muita coisa, não dá para ter um ministro querendo fazer patifaria. Claro, ele pode aprontar, mas aí ele vai ter que aprontar dentro das regras. Se ele vai cobrar comissão, não vai, nós já vimos isso acontecer, isso é outra questão. Mas na hora de assinar o papelucho e autorizar uma despesa, vai ter que ter o dinheiro disponível e tal, senão ele comete um crime. E aí a estrutura não assina, não autoriza. Então o Lula vai começar daqui 29, hoje, né, 30, 31, dia 1º. Ele começa com a fotografia desses 37 que nós vamos conhecer, espero que até o fim do dia de hoje. Ou então vai ter cadeira vazia, sabe debate quando não vai o candidato? Vai ter ministério sem ministro e aí é cadeira vazia. E é uma complicação porque você tem um ministério concentrado, por exemplo, em infraestrutura que vai fatiar em 3, vão ser 3 posses, né, com um ministro que entrega o cargo para 3 que vão assumir a função. Vão acompanhar. Vai ser um momento de mudança muito grande. O Bolsonaro, alguém pode perguntar, por que ele conseguiu ficar com 22 e o Lula precisou botar 37? Muito simples. O Bolsonaro entregou para o Congresso Nacional o direito de brincar com o orçamento. O orçamento secreto é de vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem aí. Aí eles dividiam, não precisavam mais de cargo. Eles tinham o fundo eleitoral e fundo partidário para poder fazer campanha e fazer política. Tinha o orçamento secreto para brincar nos estados. Não precisava do governo federal, não precisava dos cargos. O Lula quer fazer de um jeito diferente.
houve uma mudança no Supremo Tribunal Federal, a forma de usar o orçamento secreto mudou, não existe mais a ideia do orçamento secreto, uma rubrica orçamentária sem um titular, sem um dono, sem um mandante. Então, a velha forma voltou. A velha forma é distribuição de cargo e de poder, razão pela qual a gente está vendo o 22 virar 37. Não é mais honesto, menos honesto, mais íntegro, menos íntegro, mais funcional, menos funcional. Dava, não dá mais. Simples assim. Bolsonaro fez com menos ministério porque dava, porque entregou o orçamento secreto. Lula perdeu o orçamento secreto, tem que entregar mais. E mais, o PT tem um passivo de imagem complicado. Ele não pode começar com um escândalo de orçamento secreto, até porque tem mensalão nas costas, tem petrolão nas costas, não dá para sair fazendo estrepulia. Nós vamos acompanhar daqui a pouco, espero, daqui a pouco, né, Débora, Fábio, a gente vai ouvir a entrevista coletiva para a gente saber quais serão os ministros. A gente vai poder fazer uma avaliação dos nomes e tal, mas esse é o panorama geral.